Eu me chamo Ilma Goulart de Souza Brito, sou psicóloga, graduada na Universidade de Brasília, e aonde eu fiz o mestrado e, e doutorado, eu fiz na PUC de São Paulo, ainda tudo no século passado. Eu costumo brincar que é tudo do século passado. Eu defendi minha tese na década de 1990. Sou professora da Pontífice Universidade Católica de Goiás, sou professora titular, ministro a disciplina na graduação, uma disciplina na graduação, que se chama Psicopatologia Clínica, e o restante da minha carga horária eu dedico ao nosso programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em psicologia. No mestrado e doutorado, eu ministro a disciplina Análise do Comportamento Aplicada e oriento alunos, mestrandos e doutorandos com aquilo que é classificado como pesquisa aplicada, com base nos métodos e nos princípios da análise do comportamento. Então, eu tenho trabalhado com todo tipo de população que apresenta problemas, né? Seja crianças com diagnóstico de autismo, seja crianças com problema de assédio sexual, seja pessoas adultas com os mais diferentes diagnósticos, por exemplo, esquizofrenia, tem uma série de estudos já publicados que focaram a esquizofrenia, seja ansiedade, seja depressão, enfim, qualquer que seja o diagnóstico psiquiátrico, porque eu trabalho com o comportamento, qualquer que seja o tipo de comportamento. Então, eu não priorizo necessariamente os ambientes, porque a análise do comportamento, ela extrapola essas categorias da psicologia clínica, da psicologia organizacional, da psicologia educacional, da psicologia jurídica, psicologia hospitalar. A análise do comportamento extrapola tudo isso, porque seus limites são seus princípios e seus métodos. Inclusive, a análise do comportamento extrapola essas categorias dos manuais diagnósticos, como, por exemplo, os manuais DSM, que agora, em março, saiu a revisão da 5ª edição, o DSM 5TR. Então, praticamente é isso que eu faço. Eu procuro trabalhar, desenvolver pesquisa com os problemas humanos. Na PUC, nós temos, por exemplo, o Laboratório de Análise Experimental do Comportamento, e nós temos também um laboratório onde a gente trabalha com as aplicações. Então, eu, às vezes, por exemplo, se um aluno chega com um problema que deve ser estudado com os princípios básicos do comportamento, como, por exemplo, o comportamento supersticioso, aí seria mais uma pesquisa na análise experimental do comportamento. Mas a maioria das pesquisas que eu desenvolvo são pesquisas aplicadas. Então, eu trabalho muito mais com a aplicação e desenvolvendo pesquisas não necessariamente no ambiente de laboratório, porque nós vamos aonde está o comportamento. Por exemplo, respostas de dor. Aí nós fomos, por exemplo, as pesquisas foram desenvolvidas em um hospital universitário na cidade de Brasília. Lá, por exemplo, respostas de pessoas com diagnóstico de esquizofrenia. As pesquisas são desenvolvidas na própria instituição, no hospital psiquiátrico. Por exemplo, respostas de assédio sexual de uma criança com pouca idade, 4 anos de idade. Aí as pesquisas são realizadas na própria casa da participante. Por exemplo, pesquisas para estudar o estado emocional de gerentes bancárias. Então,
as sessões de observações são realizadas na própria agência bancária. E por aí vai, né? Então, a gente vai aonde está o comportamento. Eu costumo brincar com os meus orientandos que a análise do comportamento só não vai do cemitério, porque os cadáveres não respondem. Fora do cemitério, nós vamos aonde está o comportamento. Inclusive, até em ambiente de custódia, onde os participantes estejam cumprindo medidas de segurança. Mesmo porque, para você identificar, né, os eventos antecedentes, quer dizer, aqueles eventos que controlam o comportamento dos problemas, não é fácil. É um trabalho que exige várias sessões de observação. Essas sessões de observação são registradas, todas registradas em áudio. Essas sessões são assistidas várias vezes, até que você identifique o precursor, quer dizer, aquele evento que esteja controlando o comportamento, seja ele um OM, seja ele um estímulo discriminativo. Só depois que você identifica o que está mantendo o comportamento, é que você propõe condições análogas, né? Que eu trabalho com a parte de manipulação, a parte de testagem, a parte experimental, né? que para exatamente identificar aquilo que no ambiente que está mantendo esse tipo de comportamento. Só depois, né, de identificar, trabalho com várias condições, testes, né, só depois de identificar estes antecedentes os antecedentes e os consequentes, mas os consequentes são fáceis, são os reforçadores, aquilo que está mantendo, que muitas vezes o ambiente natural, por exemplo, os próprios pais, cuidadores, professores, né, de todo modo, quem está no ambiente natural do participante, normalmente ele pode reforçar o comportamento inapropriado. Então, só depois que nós identificamos, que testamos, né, os antecedentes e consequentes, é que a gente estabelece um programa de modificação de comportamento, um programa de intervenção. Para testar estes antecedentes e consequentes, nós usamos um delineamento experimental de múltiplos elementos. E depois, na fase do programa de intervenção, nós usamos também outros tipos de delineamento. Nós usamos muito delineamento de intervenção, reversão do tipo AB, mas usamos também o delineamento de intervenções alternadas, né, de múltiplas condições. Então, são vários os delineamentos que a análise do comportamento dispõe, e a gente usa aquele que na situação parece ser o mais adequado. Para mim, não tem nada mais reforçador do que a busca do conhecimento. Mas quando eu defendi minha tese de doutorado, que eu entrei no programa de pós-graduação em pesquisa, né, eu tive um projeto aprovado pelo CNPq, né, isso ainda no início deste século, por volta de 2002, mais ou menos. Então, a hora que a gente trabalhou com um delineamento de reversão, o participante tinha o diagnóstico, era um senhor de mais de 40 anos, que tinha o diagnóstico de esquizofrenia, e essa pesquisa, inclusive, foi publicada na RBTCC, na Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva, em 2006. Não me pergunte o título, porque eu não me lembro, mas ela foi publicada em 2006. Lá, então, para fazer, por exemplo, a revisão bibliográfica para a publicação dessa pesquisa, procurando os artigos lá no Jaba, lá, que é uma fonte de referência que eu tenho, então eu encontrei as pesquisas desenvolvidas com participantes esquizofrênicos que utilizou a análise funcional experimental. Então, a metodologia de análise funcional daquele padrão desenvolvido pelo Iwata em 1982 e que o Jaba replicou em 1994. Quando eu encontrei essas pesquisas, eu vi assim, um caminho aberto de possibilidades de estar
desenvolvendo para qualquer tipo que seja um problema de comportamento, para qualquer tipo que seja o diagnóstico psiquiátrico. Eu comecei a trabalhar com esquizofrenia, eu não tenho apego nenhum à esquizofrenia, porque na década de 90, quando eu falava lá na PUC de São Paulo, e na USP de São Paulo também, que doença mental é qualquer coisa que o psiquiatra fala que seja, ou então eu falava que doença mental era invenção da psiquiatria, naquela época louco era eu. Tanto é que eu não consegui orientador na psicologia, né? Tanto na USP quanto na PUC. Mas eu tive que desenvolver meu estudo de doutorado na antropologia, com a antropóloga Maria Helena Vilas Boas Conconi, que me falou assim: eu não entendo nada que você fala, mas você fala com tanta emoção que eu vou te acompanhar. Então, foi assim que eu consegui desenvolver minha tese de doutorado, cujo objetivo principal foi exatamente questionar os conceitos que nós temos hoje, os conceitos da psicologia clínica, da cultura clínica, com relação àquilo que eles classificam como transtorno mental. Aqui em Goiás, tem grupos, né, de estudo desenvolvido pelos professores, né, que aceita alunos de graduação, aqueles que se interessam com as ligas acadêmicas, tanto na PUC Goiás, quanto na Universidade Federal, da Universidade Federal pela professora Elisa Sanabio. Então, ela tem recebido alunos de todos aqueles que se interessam pela análise do comportamento. Como eu defini há pouco, embora não seja a visão dominante, mas nós temos tido muita procura e os alunos, a partir dessas ligas, a partir dessas participações, né, entram no nosso curso de mestrado, do doutorado. Eu posso te dar, por exemplo, eu tenho aluno que reside em Recife, eu tenho aluno que reside em João Pessoa, em Uberlândia, em Palmas, quer dizer, já tive em Cuiabá, em várias regiões do Brasil. Então, esse trabalho, eu acho que é fruto dessa semente embrionária que nós desenvolvemos e publicamos aqui na PUC. Inclusive, já tem citação em revistas científicas que a PUC é uma referência dos estudos com relação a estudos experimentais sobre esquizofrenia. Então, isso nos deixa felizes por ver o reconhecimento de um trabalho.